Nessa aula, nós vamos começar a estudar a segunda lei da termodinâmica. Nos nossos estudos até o momento, nós não obtivemos nenhuma lei que determina a direção em que os fenômenos naturais espontaneamente ocorrem. Por exemplo, no experimento de queda livre, nós abandonamos uma bola de uma certa altura e essa bola cai em direção ao solo. A equação que dá a dinâmica desse movimento, a cinemática desse movimento, é a equação do mRUV. Note que nessa equação não tem nada que impeça do efeito acontecer no formato contrário. Ou seja, a bola inicialmente parada começa a quicar e sobe até uma altura h. Essa lei não impede, essa equação não impede que isso ocorra. A equação que descreve a direção em que os efeitos espontaneamente ocorrem, os fenômenos espontaneamente ocorrem na natureza, é a segunda lei da termodinâmica. Ela estabelece em qual direção espontaneamente os sistemas evoluem. E ela foi enunciada de maneira independente por Kelvin e por Clausius. Então nós temos esses dois enunciados. O enunciado de Kelvin diz: é impossível realizar um processo cujo único efeito seja remover calor de um reservatório térmico e produzir uma quantidade equivalente de trabalho. Nesse enunciado, ele quis dizer como único efeito, ou seja, que não é possível esse processo ser cíclico. É possível ter um processo, mas não cíclico. Ou seja, um processo que você retire energia pelo calor de uma fonte quente e transfira tudo isso na forma de energia como trabalho. Já o enunciado de Clausius, ele menciona que é impossível realizar um processo cujo único efeito seja transferir energia por meio do calor de um corpo mais frio para um corpo mais quente. Ou seja, o enunciado de Clausius mostra para a gente que a energia, a transferência de energia por meio do calor, se dá da fonte mais quente para a fonte mais fria e não o contrário. A gente até consegue fazer isso, mas mais uma vez, o processo cujo único efeito se refere nessa frase, nesse enunciado, ao fato de que não pode ser um processo cíclico. Agora, esses enunciados, eles são equivalentes? Então, vamos olhar para cada um deles sobre o enunciado de Kelvin e sobre o enunciado de Clausius. O enunciado de Kelvin estabelece o chamado motor térmico. Então, nós temos uma fonte quente que tem temperatura T1 e pode fornecer ao sistema uma quantidade de energia Q1, e uma fonte fria que está a temperatura T2 menor que T1 e que absorve energia, quantidade de energia Q2. O trabalho, a energia que se pode obter através do trabalho, é dada pela diferença de energia entre Q1 e Q2. Nós temos aqui a figura de um diagrama que representa esse motor térmico. Então nós temos uma fonte quente que transfere energia para esse motor. Parte da energia é transferida para a fonte fria e parte da energia pode ser aproveitada na forma de trabalho. Logo, o rendimento desse motor térmico, dado pela letra grega eta, é igual a 1 menos a razão de Q2 por Q1, da quantidade de calor transferida para a fonte fria e da quantidade de energia transferida pelo calor da fonte quente para o sistema. Do enunciado de Clausius, nós temos o chamado refrigerador, que a gente já conhece. É um sistema que retira energia da fonte fria e transfere energia da fonte quente. Só que para isso acontecer, de acordo com o enunciado de Clausius, esse refrigerador ele tem que receber energia na forma de trabalho. Ou seja, um trabalho tem que ser realizado para tirar a energia da fonte quente fonte fria e levar para a fonte quente, que é o princípio dos refrigeradores. Ou seja, nós temos dois entes aqui, o motor térmico e o refrigerador. Agora, vamos utilizar essas representações para verificar a equivalência entre os dois enunciados. Então, nós temos o seguinte: se o enunciado de Kelvin não é válido, então pode existir um motor térmico miraculoso. O que seria esse motor térmico miraculoso? Seria um motor térmico que consegue aproveitar toda a energia transferida através do calor e converter totalmente em trabalho, sem que fosse necessário parte dessa energia ser perdida para uma fonte fria. Então, se o enunciado de Kelvin não é válido, pode existir um motor miraculoso. Por outro lado, se o enunciado de Clausius não é válido, existe um refrigerador térmico miraculoso. O que seria esse refrigerador térmico miraculoso?
um refrigerador que espontaneamente consegue tirar energia da fonte fria e transferir para uma fonte quente de maneira cíclica, um processo cíclico. Então vamos verificar a equivalência dos dois enunciados, assumindo que um não implica em outro. Então vamos considerar o seguinte: se o enunciado de Kelvin não implicasse no de Clausius, o que significa isso? Significa que não existe motor térmico, porque o de Kelvin é válido, mas pode ter o refrigerador miraculoso. Só que se existir o refrigerador miraculoso e não poder ter o motor térmico miraculoso, nós podemos montar um sistema na forma do diagrama mostrado nessa figura. Então, eu posso associar um refrigerador térmico miraculoso com um motor real. Então, o que consiste se eu montar isso? Né? Eu vou conseguir violar o enunciado de Kelvin se eu tiver isso. Então, o que acontece? Se eu concebo o refrigerador térmico miraculoso acoplado com o motor térmico real, eu acabo violando o enunciado de Kelvin. Logo, o enunciado de Kelvin implica no enunciado de Clausius. Agora, por outro lado, se o enunciado de Clausius não implicasse no enunciado de Kelvin, então o que significa isso? Significa que não existe o refrigerador miraculoso, mas existe o motor térmico. Então, por absurdo, se isso fosse verdade, eu poderia acoplar um motor miraculoso com um refrigerador real. E aí o que acontece nesse caso? Eu vou violar o enunciado de Clausius. Então, o enunciado de Clausius implica no de Kelvin. Logo, nós temos equivalência entre os dois enunciados. Ou seja, os dois representam a segunda lei da termodinâmica, né, definida de maneira diferente. Agora, uma vez que nós temos essas máquinas térmicas, o refrigerador e o motor térmico, nós podemos nos perguntar qual é a máxima eficiência que eu posso tirar, uma vez que não existe o motor térmico miraculoso, né, e nem o refrigerador miraculoso que daria uma eficiência de 100%, qual é o máximo rendimento que eu posso obter? Esse rendimento a gente vai calcular na próxima aula, analisando um processo conhecido como ciclo de Carnot, que é executado pela máquina térmica de Carnot. É uma máquina térmica, uma aproximação, um modelo que a gente pode conceber a máxima eficiência que seria possível em uma máquina térmica. Então, até a próxima aula.